Alô? Boa noite, sejam bem-vindos ao IED, em mais um evento gratuito que a gente promove. Esse é o selo IED Parla, em que a gente faz bate-papo, debate, palestras. Eu estou dando essa primeira introdução porque a gente está fazendo uma transmissão online, são 7h30, e eu preciso avisar que vai atrasar 5 minutinhos, então, para a galera que está na internet, aguardar um pouquinho. Até já.
Alô? Agora funciona. Bom, gente, boa noite. Estamos aqui no IED Parla sobre design e empreendedorismo. Antes eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que veio, que se dispôs a chegar aqui às 7h40 da noite. Desculpe pelo atraso de 10 minutos, mas a cidade está engarrafada. Bom, eu queria começar aqui, primeiro, falando um pouquinho do IED, o Instituto Europeu de Design. Ele tem uma proposta muito ligada à economia criativa, então a gente enxerga o design muito como uma área estratégica, né? O design tem uma importância fundamental para o desenvolvimento dessa economia criativa. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Eduardo Pucu, eu sou professor daqui, eu sou o coordenador do curso de Design Total, que é um curso que foca bastante em empreendedorismo, em metodologia de design, em design thinking, e, enfim, então ele tem toda uma direção nessa linha, né? Na relação entre design e negócios. Eu estou ouvindo um eco danado, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então tá, só para saber. Lá no fundo, mais ou menos? Então... eu não posso fazer nada, não sei. Se falar assim, piora, né? Melhora? Então descobri o macete. Essa é a primeiro IED Parla que vai ser transmitido no YouTube também, então é importante que a gente fale no microfone. Eu honestamente prefiro falar sem, mas a gente vai ter que se revezar aqui. Então, eu queria apresentar os nossos convidados, tá? O Henrique Monerá e a Ivana Beltrão. A Ivana é diretora de incubação no Rio Criativo, e eu acho que o Henrique é um designer de produto, também professor aqui do IED, empreendedor também, com muitos anos de experiência nessa área. Mas acho melhor eles se apresentarem, né? Então vou passar a palavra primeiro para a Ivana, depois para o Henrique, e para a gente começar depois o nosso bate-papo aqui. A ideia aqui é que seja uma coisa bem informal, apesar dessa estrutura, todos vocês sentadinhos em cadeiras, enfileiradinhos, né? Não é muito essa ideia que a gente gostaria de ter aqui. Então eu quero que vocês perguntem, tem dúvida, levanta a mão, quer adicionar alguma coisa, por favor, contribua, por favor, sinta à vontade para trazer também a experiência de vocês aqui para dentro, né? A gente tem aproximadamente 1 hora e alguns temas para abordar. Então, quem tiver experiências diferentes, experiências inusitadas, né, por favor, contribua para que esse debate possa ser, para que essa conversa possa ser muito mais uma conversa do que simplesmente um debate ou um bate-papo só entre a gente, tá? Vamos abrir para todo mundo aqui, ok? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. E agora eu vou passar a palavra para a minha querida Ivana. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Tem muita gente, eu fico muito feliz com isso. E fico muito feliz também de ver que esse tema do design associado ao empreendedorismo tem tanto interesse, né? Desperta tanta curiosidade em vocês. Eu adoro o IED, fiquei super feliz pelo convite. Obrigada, Pucu. Obrigada para toda a faculdade, né? Bom, o meu nome é Ivana, eu trabalho no Rio Criativo. O Rio Criativo é uma iniciativa do governo do estado para desenvolvimento e estímulo da economia criativa. E o design, com certeza, faz parte disso. A gente existe há 5 anos, já estamos no nosso 2º ciclo de incubação e, infelizmente, e que bom que eu estou aqui hoje, a gente tem pouquíssimas empresas que trabalham com design de forma direta, né? A gente tem empresas que contam com designers como sócios, mas que trabalham com design ainda são muito poucas. Só por curiosidade, quem de vocês já ouviu falar do Rio Criativo? Legal. Ai, que bom. A gente trabalha todo para isso. Mas, enfim, o Rio Criativo ele existe para ajudar pessoas como vocês que têm interesse em desenvolver uma ideia ou um produto e, principalmente, têm interesse em desenvolver um negócio a
tocar o negócio e fazer ele dar certo. Então, para a gente, uma métrica de sucesso é quando vocês ficam ricos, quando vocês ganham dinheiro fazendo o que vocês gostam de fazer. Porque acontece muito, e existem várias pesquisas que mostram isso, inclusive do Sebrae, da própria Endeavor, que as pessoas trabalham em coisas que elas não gostam, né? Eu não sei se algum de vocês aqui trabalhou em um lugar que não gosta muito, né? Eu vejo algumas carinhas tristes e tal. Então, a ideia é que quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, a gente é muito mais produtivo e a chance do que a gente faz dar certo é muito maior, porque a gente está lá 100% presente, 100% verdadeiro naquilo que a gente faz, certo? Eu não sei se vocês já sentiram essa sensação de estar trabalhando em alguma coisa e você nem vê o tempo passar, né? Você nem percebe que você ficou sem comer, que você ficou sem dormir, que você não falou com mais de ninguém, só falou com a galera que está trabalhando contigo. Então, a ideia é que você consiga fazer isso e que isso gere dinheiro para que você possa viver só desse trabalho. Tá? Então, o nosso trabalho, o nosso papel no Rio Criativo é exatamente esse. Somos uma equipe hoje de 15 pessoas dedicadas a fazer as pessoas criarem negócios e viverem dos seus próprios negócios. Então, quando eu vejo que tem pessoas aqui que não estão muito satisfeitas com o seu trabalho, eu penso, talvez essa pessoa possa virar uma empreendedora, talvez a gente possa ajudar essa pessoa. Então, o meu papel basicamente é esse, eu sou diretora de incubação e o meu trabalho é ajudar as empresas que são incubadas no Rio Criativo a crescerem, tá? A gente já passou por um ciclo de incubação, tá agora no segundo ciclo de incubação, foram 17 empresas no primeiro ciclo, estamos com mais 16 empresas no segundo ciclo, e eu posso falar mais à medida que o papo for avançando, mas só para dar um panorama, assim, eu me formei em comunicação social, trabalhei com pesquisa por 3 anos, pesquisa em mídia e política, tipo, nada a ver com o que eu faço hoje. E eu estava tão cansada de aquilo, né? Eu estava num trabalho que era super legal, num lugar super reconhecido, num laboratório que é conhecido no mundo todo dentro dessa área, e eu ainda sentia que faltava alguma coisa para mim. Eu sentia falta de ver as coisas acontecendo, porque a gente fica produzindo artigo, produzindo material de pesquisa e tudo, mas a gente não vê exatamente as coisas mudando, eu não via pelo menos as coisas acontecendo, estava sentindo falta disso. Então, meio que nessa onda de querer ver as coisas acontecendo, eu acabei entrando numa empresa de crowdfunding. Essa empresa não existe mais porque ela se fundiu com um grupo argentino, mas a partir daí eu entrei de cabeça no mundo do empreendedorismo. Essa empresa era Moveri.me, não sei se algum de vocês chegou a conhecer, eles eram bem populares com a galera dos quadrinhos. Durou 1 ano e pouco, foi até incubada do Rio Criativo. Eu ajudei a fundar essa empresa, depois eu fui para o Catarse, também trabalhei um tempo com eles, trabalhei com outras empresas de crowdfunding ao longo do tempo, montei uma aceleradora de empresas que acelerou uma empresa de crowdfunding, então crowdfunding é uma coisa que eu gosto bastante, eu gosto muito de trabalhar com crowdfunding, exatamente porque no crowdfunding a gente vê as pessoas realizarem os seus projetos. Então, a partir desse caminho do crowdfunding, eu cheguei no processo de incubação de empresas, que é quase a mesma coisa, só que no Rio Criativo a gente já dá o aporte para a empresa se desenvolver, a gente dá R$60 mil. Então, o meu trabalho, desde que eu entrei no empreendedorismo, tem sido o mesmo, que é ajudar pessoas a desenvolverem seus projetos, hoje desenvolverem os seus negócios. Enfim, eu já trabalhei como consultora de algumas outras empresas também, Ford Foundation, Coca-Cola, em inovação especialmente, focando em processos como Design Thinking e também com Lean Startup, Customer Development, processos ágeis para desenvolvimento de produtos, metodologias ágeis para gerenciamento de equipes, Scrum, Agile. Enfim, o meu background é um pouco esse. Depois a gente pode conversar mais, aquela coisa toda. Passar para o Henrique. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Henrique, queria agradecer aqui o convite e poder falar um pouquinho, esse papo me interessa muito. Eu sou um designer de produto que também sou empreendedor, então vivi na prática assim, algumas das coisas que a gente vai conversar hoje. Minha história começou muito na área de pesquisa tecnológica, desenvolvendo produtos baseados em novas tecnologias. Isso foi
basicamente, na época que eu estava na Alemanha, eu fiquei quase 5 anos na Alemanha. Depois eu fui para a Holanda trabalhar como designer de produto numa agência de design. Foi bastante interessante viver uma agência na prática. Desenhei de furadeira elétrica, garrafa de suco de laranja, a bolsa dos carteiros na Holanda. Um projeto muito interessante que eu tive a oportunidade de fazer. Então, e nessa experiência, trabalhando em agência de design, desenhando produtos, eu pude ver o lado interessante da indústria de design e talvez um pouco trágico que, pelo menos na minha opinião, que me impulsionou a ser empreendedor. É impressionante o número de projetos em agências de design que não saem do papel. Uma agência ganha dinheiro fazendo projetos incríveis, as empresas que as contratam pagam, é super interessante, mas muitos desses projetos ficam no papel. As empresas decidem não colocar no mercado. Por risco, aversão a riscos, muitos dos projetos de design geram, às vezes, novos produtos para novos mercados, e essas empresas, às vezes, têm que tomar decisões de negócio muito, muito difíceis, né? Então, quando se trabalha com inovação, muitos aqui que são designers sabem disso. Às vezes, muitos projetos você não pode nem mostrar, porque ainda não foi para o mercado. Isso me deixava muito incomodado, assim. Eu acho que todo designer tem um pouco de empreendedorismo, assim, ou precisa ser um pouquinho empreendedor para colocar suas ideias em prática. E ver muitos desses projetos não saindo do papel me incomodou bastante, assim. Então, quando eu voltei para o Brasil, quase 7 anos, quase 8 anos depois, eu decidi não começar a minha agência de design ou não trabalhar no escritório de design e decidi empreender. E por acaso eu escolhi justamente esse problema, assim, né? Eu poderia ter escolhido outro, acho que, mas isso me motivou muito, assim. Então eu encontrei um parceiro que também acreditava que isso era um grande problema, né? E ajudei a fundar a Designoteca, que é a empresa que eu já tenho hoje 4 anos no mercado, que a gente ajuda através de uma plataforma online, inventores, engenheiros, designers, makers, a documentarem seus projetos, promoverem e distribuírem licenças de fabricação para fabricantes, empresas interessadas nesses projetos. Então a gente, como plataforma digital, ajuda designers, esses inventores, a encontrar fabricantes e interessados em seus projetos. E aí, acho que durante o nosso papo aqui vai ser um prazer falar um pouquinho sobre esses dois lados, né? Que eu acho muito interessante, que foi uma descoberta legal, que eu acho que muitos de vocês vão achar interessante ouvir algumas das coisas que a gente vai falar aqui. Bom, gente, obrigado. A primeira pergunta para vocês, né, é em relação à forma de pensar. O que torna um designer empreendedor? Ou o que torna um empreendedor designer? Como é que cabeça ele tem que ter? Como é que ele tem que pensar? O que ele precisa? Um pouco essa forma. Como é que vocês veem isso? O que torna um designer empreendedor, eu acho que Henrique. Mas assim, o que torna um empreendedor designer? Olha, no meu ponto de vista, eu não me formei em design, mas eu adoro design thinking, adoro o processo do design, sou apaixonada por design. Na faculdade eu fiz milhares de disciplinas de design, eu quase me formei em design também. Então, com um pouquinho de conhecimento da causa, eu posso falar que o que faz um empreendedor ser designer é ele ter uma ideia de que o produto ou serviço que ele vai desenvolver não é só uma coisa que ele tem que gostar, que tem que ser útil, tem que ser
fácil de usar pelo usuário ou pelo cliente. Acontece muito no empreendedorismo com os empreendedores que eles fazem plataformas gigantescas, levam 2, 3 anos para desenvolver um site que vai oferecer um serviço super inovador, super incrível, mas ele nunca conversou com o cliente dele. Nunca. Só com a mãe. Talvez com algum amigo. E aí mãe e amigo não conta muito, né? Porque a mãe vai falar, tá lindo, meu filho. E o seu amigo vai falar, tá bom. E aí, claro que ele queria falar para você que não tá tão bom assim, mas como ele é seu amigo, ele não vai te falar a verdade. Então, isso é muito, muito mais comum do que a gente imagina. E eu acho que a grande revolução no empreendedorismo foi tirar o foco no empreendedor, tipo, no ego dele, eu quero fazer isso porque eu acho legal, eu quero fazer algo que outras pessoas vão achar legal. E no meu ponto de vista, o designer já pensa isso desde que ele começa a pensar num produto ou num layout ou o que for. Tudo que o designer faz sempre tem o olhar do outro, ele sempre tenta se botar nos sapatos do outro. Então, essa mudança no pensamento do empreendedor se deve muito ao pensamento do design e como você consegue transpor uma coisa na outra. Não sei se te ajuda a esclarecer um pouco. Mas até no Rio Criativo mesmo, a gente vê muitas empresas desenvolvendo produtos e sem aquele olhar para o outro, sabe? Então, essa mudança de ponto de vista é importante, você olhar através dos olhos do outro, que é o que vocês treinam desde o começo da faculdade, que é a coisa que eu mais admiro e gosto do trabalho do design. Eu acho que o que torna um designer empreendedor é a vontade de colocar em prática aquilo que ele desenha. Acho que essa é a diferença mais clara para mim entre um designer e um empreendedor. Normalmente, o designer ele está preocupado em todos os aspectos de solucionar um problema para um determinado mercado, fazer isso da maneira que o usuário final dessa solução tenha um benefício para a sua vida. E isso por si só já é um grande trabalho, já é muito trabalho. Agora, fazer isso acontecer, lidar com todos os outros aspectos necessários para uma ideia virar um negócio, é empreender. Eu acho isso interessante, tanto que legal, fica mais pertinho, né? Mais fácil passar o microfone. Eu acho que tem dois aspectos interessantes aí, né? A primeira é a visão de mundo, a forma como o designer vê, como ele olha as coisas, né? Essa visão, esse olhar que é um pouco único, né? Não porque designers sejam especiais, mas porque eles são treinados a ter um olhar mais holístico em relação às coisas, menos direcionados, menos pontuais. E a outra coisa que eu acho que contribui muito para o designer empreendedor é a mão na massa, a vontade, como o Henrique colocou muito bem, a vontade de fazer. Não é à toa que a gente faz milhões de protótipos, né, para poder chegar a um resultado final. Então, acho que esses dois pontos são grandes diferenciais, assim. Agora, a outra pergunta na verdade, é uma pergunta em duas, né? Primeiro, como é que vocês veem o cenário do empreendedorismo hoje, né? E qual é o passo a passo para você abrir uma empresa, né? O que você precisa ter para abrir uma empresa de design? Dá para falar sobre isso assim, de 20 horas, a gente faz um curso, faz umas dinâmicas e tal. Tipo, o que você precisa ter para abrir um negócio? Tipo isso? Tá. O que seria o passo a passo, as primeiras etapas? Cara, a primeira coisa é você ter vontade de mudar algum cenário, tá? Vontade de influenciar ou de modificar alguma coisa que já existe, alguma realidade que já existe. E eu acho que quando vocês fazem projetos, vocês já pensam nisso também. Um outro passo importante é não faça sozinho. Evita trabalhar sozinho. Quando você trabalha com outras pessoas, a chance de você evoluir aquela ideia mais rápido é muito maior. Porque você está em contato com pessoas que têm background diferente, que conhecem outras realidades, que conhecem o mundo de uma outra
forma que não a sua. E por isso é importante que quando você monta um negócio, você tenha pelo menos... Eu falo isso, assim, foi o que eu vi ao longo desse tempo que eu trabalho com empreendedorismo, que você tem 3 perfis básicos, tá? Um perfil que é mais do criativo, que é a pessoa que tem 1000 ideias, sonha, tem 1000 planos, consegue... Qualquer coisa vira uma ideia, vira um modelo de negócio novo, consegue enxergar oportunidade de negócio em tudo, é muito criativo, tem muita vontade de fazer coisas, muito sonhador, mas tem uma carência em fazer de fato, porque como ele tem muitas ideias, ele não consegue focar em nenhuma. Tem um outro perfil, que é o perfil da pessoa que gosta de fazer. Você me fala um problema, eu vou lá e vou resolver aquele problema. Adora problema. Traz um problema para aquele cara, que aquele cara vai resolver para você. Ele nem vai perguntar muita coisa, ele só quer saber qual é o problema e aí vai lá e faz. É o executor. É aquela pessoa que bota para fazer, que tem energia e que toca as coisas, sabe? Faz o negócio virar realidade. E você tem um outro perfil que não é muito valorizado, que é o perfil do crítico, que é aquela pessoa que vai ouvir a ideia e vai falar, não gosto disso. Eu acho que aquilo podia ser diferente, que é a pessoa que vai cortar um pouco daquela empolgação do criativo e segurar o executor e falar, calma. É o cara que põe o pé no freio, que, cara, é muito importante, as pessoas não valorizam, as pessoas acham que é só sair fazendo, e muitas vezes sair fazendo, você até chega em algum lugar, mas vai chegar meio truncado, assim, provavelmente você vai ficar sem dinheiro, né? Porque você vai gastar dinheiro, e aí, né? Então é importante ter esse cara crítico também. Então, se você consegue juntar esses 3 perfis, e aí tanto faz a formação dessas pessoas. Para mim, o mais importante é você ter aquele perfil mental. Se você tem esses 3 perfis mentais, você consegue desenvolver qualquer ideia, colocar qualquer ideia em prática. E aí uma pessoa pode ter até 2 características, mas pessoas que têm essas três características juntas é um pouco raro, assim, às vezes acontece, você tem um grande inventor, uma pessoa magnífica e tal, mas geralmente a gente tem um muito forte e outros 2 um pouco menos, assim. Então, se você consegue reunir um grupo, e aí tanto faz, podem ser 2 pessoas, se você for gênio, me fala que eu vou investir em você. Se você não tem esses 3 perfis, você só tem 2, o ideal é ter entre 2 pessoas, uma dupla, no mínimo 3 é o mais interessante, e aí pode ter um número infinito de pessoas trabalhando juntas, desde que você tenha paciência e tal, porque trabalhar com muita gente também não é tão fácil assim. Mas eu acho que se você tem isso, e você tem vontade de mudar alguma realidade, a chance de você desenvolver um produto ou um negócio que realmente aconteça e gere receita é bem grande. Então, vai pensando aí se você já tem isso, se ainda não tem isso, o que falta, onde eu encontro essas pessoas, preste atenção na sala de aula, quem é aquele, tipo, se você não tem o crítico, quem é aquele aluno enxaqueca e tal, que fica reclamando de tudo, aquele cara pode ser bom para você, entendeu? Eu acho que basicamente para começar isso. Se você tiver isso, cara, você tem muita chance, porque a maioria começa sem ter esses fundamentos e a chance de dar errado acaba sendo muito maior, infelizmente. Sobre o cenário do empreendedorismo no Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele tem muitas oportunidades de empreender, porque eu acho que a gente tem muita ineficiência, e isso é ótimo para um empreendedor resolver, melhorar coisas. Então tem muita oportunidade, eu acho, em termos de problemas para resolver. O outro lado, mas ao mesmo tempo o Brasil é um país que carece de um cenário maduro de investimento, principalmente investimento de risco necessário para colocar grandes ideias no mercado. Enquanto você olha países como os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, até mesmo a Suécia, são países que têm grande histórico de investimentos, então tem muito empresário ou fundos de investimento aptos e com vontade de arriscar. Então, acho que o cenário de investimento no Brasil
ele é muito ruim para o empreendedorismo, porque sem dinheiro é muito difícil realmente empreender. E agora sobre o que é necessário para começar, né? Isso é interessante. Uma vez eu vi um investidor americano, Mark Andreessen, que ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a razão número 1 para falência de empresas que poderiam ser grandes riscos não é porque a ideia ou o produto não é bom, não é porque faltou dinheiro, e esse cara é americano, ele falou pela perspectiva americana. A razão número 1 é porque não tinha um mercado para aquela ideia. Então, fazendo a conexão com a questão do que é necessário para empreender, eu acredito que achar um problema grande o suficiente que motive cada um de vocês a fazer o que a Ilana falou, que eu acho muito interessante, que todo empreendedor precisa. Cara, você não saber que a hora passou, que você está trabalhando naquilo, às vezes, já há 20 horas e você nem viu o tempo passar. Então, assim, um problema grande o suficiente que te motive a ter essa raça, porque empreendedorismo tem que ter raça, mas um mercado suficiente, um mercado que exista. É muito comum, então o que ele fala é o seguinte: a maioria das empresas, às vezes, tem um produto que ninguém quer comprar. Ou seja, o produto é bom, mas não houve um olhar do empreendedor crítico sobre o mercado. As pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que você fez? Porque uma coisa são as pessoas falarem que máximo, até compartilhar no Facebook, né? Pô, essa parada é muito... Cara, essa parada vai ser um sucesso. Agora eu quero ver, né, na hora de pagar, de cada um tirar o dinheiro do bolso. Então, empreendedorismo, eu acho que é necessário também, além da paixão, achar um mercado ou valorizar bastante esses dados de mercado. Tem um outro motivo pelo qual as empresas acabam, é a sociedade. Eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Dica de ouro. Seja amigo do seu sócio. Não seja sócio do seu amigo. Vou repetir, gente, por favor, isso é muito importante. Seja amigo do seu sócio, não seja sócio do seu amigo. Você valoriza a sua amizade? Então fica só amigo, entendeu? Não envolve dinheiro, não envolve dinheiro. Já emprestou dinheiro para alguém? Já pegou dinheiro emprestado? Ficou tudo bem? É um pouco complicado, né? Quando envolve dinheiro, as relações ficam um pouco conflituosas. Então, evita. Sim, tudo bem, às vezes a gente se envolve e tal, quer fazer um negócio com a pessoa, aí ele é tão legal e tal, tudo aquilo. Mas a chance de dar errado é muito, muito grande. Inclusive nas incubadoras de empresa e nas aceleradoras de empresa, o índice... porque se você perguntar para as empresas que acabaram, terminaram, encerraram as operações, 99% foi por causa de briga societária. E se você pegar esses 99%, 80%, eu estou chutando, mas a grande maioria era porque eles eram amigos de infância. No Rio Criativo, gente, isso é tipo bomba, assim, explode a bomba. No Rio Criativo, a gente teve 4 mortes, né? 4 empresas morreram durante o processo de incubação, que é um número bem legal, assim, 4 é significativamente perto do que acontece em outras incubadoras, perto do que acontece com empresas que não fazem parte de processo de incubação. 4 é um número, uau, que bacana que só morreram 4. E dessas 4, as 4 acabaram por causa de briga societária e eram ou marido e mulher, ou amigos de infância. Então, é a dica de ouro, assim, cuidado com... Assim, né? Seja amigo do seu sócio, vira amigo, sabe, para tomar um chopp e tal, mas não evita, assim, de coração, sério. É muito interessante, né? Puxando até um gancho do que o Henrique falou, quando a gente vê o cenário econômico do Brasil,
pouco caótico ultimamente, mas, por outro lado, eu vejo, por exemplo, quando a gente fala de encontrar um problema, de tentar resolver a situação de alguém, eu acho que uma das grandes alavancas para o empreendedorismo vai ser justamente a solução de problemas. Né? Como é que você otimiza os processos de uma empresa? Eu acho que muito mais do que ter uma ideia genial agora, vai ser em como você ajuda, em vez de você criar novos produtos para a empresa, mas vai ser muito mais como é que você otimiza os processos para que a empresa possa sobreviver nesse cenário. Então, eu acho que a gente vai acabar caindo um pouco por aí. E tudo a ver com a economia colaborativa, né? E eu acho também que uma outra coisa importante é que deixa eu ver se eu falo. Não, é que nesse cenário a gente tem uma como é que fala? Uma oferta, né, no Rio de Janeiro em que a gente tem pouquíssimos produtos. Né? A gente tem uma economia totalmente voltada para serviço, né? Uma economia que foi pautada em petróleo, né? Sendo que o petróleo acaba e sendo que a maior empresa de petróleo está numa crise considerável. Né? Talvez um dos grandes desafios para o empreendedorismo do design seja como atuar no mercado, por exemplo, de óleo e gás. Né? Ou então, como atuar em mercados que não estão no norte do design, na teoria, né? Que seria como atuar, por exemplo, em design de serviços, que é uma coisa que é relativamente nova no Brasil, ou como usar o design para potencializar a agricultura, ou como pensar em produto, porque o Brasil é um país agrícola por vocação. Né? Então, como potencializar essas outras coisas? Né? Como olhar as empresas, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, que prestam muito serviço, como melhorar esses serviços? Né? Ou então, como otimizar processos? Né? Eu acho que o design tem total capacidade de entrar nesses mercados, né, e potencializar. Né? A gente tem polos, por exemplo, falando um pouco de moda, né, polos em Friburgo, que são grandes produtores, tem matéria-prima, tem conhecimento de produção, mas às vezes não tem marca, às vezes não tem uma estratégia de mercado muito clara, às vezes não tem um posicionamento muito definido. Né? Então, eu acho que o mercado de empreendedorismo vai estar muito ligado a esse cenário econômico que vai se mapear aí nos próximos anos e nas possibilidades que isso abre para a gente, né? Se a gente for um pouco criativo. Né? Então, talvez seja um pouco por aí. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês também é um pouco em relação às metodologias das empresas. Né? Muito tem se falado de métodos ágeis, a Ivana listou acho que 15 métodos seguidos aqui de metodologias ágeis, Lean Startup, todo esse cenário. E antigamente o cenário funcionava assim, você tinha um doutorado, você fazia um doutorado, né, 4, 6 anos de estudo, e aí desenvolvia um produto durante todo esse tempo, e aí sim você criava uma empresa para implementar esse produto. Hoje, basicamente, uma ideia você coloca em prática, né, e com os métodos ágeis você vai pivotando até chegar no resultado. A minha dúvida com esses processos ágeis, né, há tempo para uma reflexão, ou então há tempo de ter uma profundidade das ideias? Dá. Dá. A ideia de uma metodologia ágil, ela não tem necessariamente a ver só com a velocidade, mas ela mexe com a forma como você desenvolve aquela ideia. Numa metodologia ágil, você faz uma parte do projeto e faz uma rodada de testes. Mais parte do projeto, mais uma rodada de testes. A forma de desenvolver, por exemplo, um software, antes era cascata. Você desenvolve, aí desenvolve. E lá no final, quando você tem que entregar o projeto, você testa. E aí você descobre um monte de erro. Isso não é ágil, isso é lento. E isso não tem interação com as pessoas que vão usar aquele software. Então, a ideia de uma metodologia ágil é você desenvolver um pedacinho, testar com o cliente, e aí desenvolve mais um pedacinho, testa com o cliente. Então, sim, dá tempo, e uma boa metodologia ágil executada de forma mais próxima do correto faz com que você desenvolva um produto ou um serviço, e aí tanto faz a área, né, pode ser serviço também, de uma forma mais precisa, mais rápida e que vai ter interação com o cliente praticamente o tempo todo.
E isso tem a ver também com o design. Você faz um protótipo, aí mexe no protótipo, aí mexe de novo. Antes de você chegar no protótipo, você tem um período de observação. Então, tudo isso tem a ver também com o design, com o processo do design. Então, sim, claro, tem que dar tempo. Inclusive, se você não itera aquela ideia, aquela solução com o seu cliente, você está fazendo do jeito errado. E isso tudo vem para acelerar o processo de desenvolvimento de produto, e não só para acelerar, mas para fazer um produto que seja realmente utilizável, que seja usável, que as pessoas apreciem, gostem, que seja bom para aquele cliente, porque você vai trazendo cada vez mais melhorias para o que é o mínimo daquele produto. A ideia é que você desenvolva um mínimo produto viável, né, um MVP que a gente fala, que é qual é o mínimo do mínimo que eu preciso fazer que vai entregar valor para o meu cliente. Qual é o mínimo que eu preciso desenvolver para que o meu cliente tenha aquele valor para ele. Então, quando você desenvolve da forma ágil, você está sempre testando com o seu cliente para desenvolver aquele mínimo. Fez o mínimo, para você aprimorar aquele produto, aquele serviço, fica muito mais fácil. Você gastou menos dinheiro, foi muito mais rápido. Então, sim, dá tempo e tem que fazer essa conexão sempre com o cliente. E isso tem muito a ver com economia colaborativa também, onde você traz o outro para dentro do processo de desenvolvimento de produto ou serviço, né? Acho que cada vez mais a gente vai caminhar para esse lado, e voltando para aquele assunto do economia, do petróleo, do gás, né? O governo do estado... Momento merchan. O governo do estado está pensando nisso, e aí a economia do estado não pode ser só baseada em petróleo e gás, né? Não pode. Então a gente criou esse projeto, o Rio Criativo, exatamente para estimular que pessoas possam fazer seus produtos, desenvolver seus serviços, que não seja apenas voltado para a economia do tangível. A gente está pensando na economia do intangível, aquilo que é escalável, aquilo que não tem limite, aquilo que pode avançar muito além do que vender petróleo, né? Não dá para basear uma economia inteira apenas nisso. Então, esse período de crise é super interessante para a gente, porque esse mercado está em crise, mas a economia criativa não. A economia criativa continua crescendo. Isso não é no Brasil, isso é no mundo todo. E o Brasil acompanha essa tendência também. Então, olha que universo bacana que a gente está desenhando para os próximos anos. Um lugar onde a gente não vai depender mais tanto do petróleo, e sim da nossa criatividade. Então, quem trabalha com design, quem está se formando em design, tem uma grande chance de, em pouco tempo, em coisa de 5 anos, ter um mercado completamente aberto para ele. Então, vocês estão no lugar certo, sabe? Vocês vão ter muito mercado daqui em diante. Esse tipo de economia do intangível vai exigir muito do mercado de trabalho, designers, pessoas que trabalham com processos colaborativos, abertos, que tenham a criatividade como foco do seu negócio, do seu processo de desenvolvimento de projetos, ideias. Então, vocês que estão trabalhando com a criatividade o tempo todo, vocês vão sair na frente da galera, e não existe, na verdade, sair na frente. Mas vocês vão poder ajudar a construir esse novo mundo que está se desenhando. Essa crise, gente, é boa. Pensa desse jeito, porque estão se abrindo janelas de oportunidade para a gente. Existe muita coisa está ruindo. E que bom que elas estão ruindo, porque elas não são boas para a gente. Não são. O sistema político não é bom para a gente. Tem muitas coisas que estão erradas no sistema político, que precisam ser revistas. Então, essa crise, toda essa movimentação, os protestos que começaram de uns anos para cá, cara, é bom que isso esteja acontecendo, porque a gente está refletindo um momento de crise. Crise, ela não é só econômica, ela é política também. Então, que bom que a gente está indo para a rua, que bom que as coisas estão sendo sacudidas, a gente está sacudindo a estrutura, e a partir de agora a gente pode construir um mundo melhor. Então, que mundo é esse que a gente quer construir? É um mundo onde a gente trabalha em coisas que a gente não gosta, só para ganhar o salário, ou é um mundo onde a gente constrói as coisas que a gente gosta, não pelo dinheiro, mas pela ação em si, pelo benefício que isso vai trazer para a sociedade, né? Eu acho que dá para se aprofundar, sim, usando métodos ágeis. Acho que aí foi feita uma boa explanação de o que são métodos ágeis, para quem não sabe, mas eu acho que você, quando decide empreender,
Eu acredito que todo mundo, quando toma essa decisão, já pensou e já se aprofundou muito no problema, ou pelo menos espera-se que tenha se dedicado um tempo para se aprofundar no problema, e os métodos de desenvolvimento ágeis que nasceram do software tem tudo a ver com o método de design. A gente prototipa o tempo todo, o designer ele precisa rapidamente ter um entendimento sobre uma determinada situação, criar uma empatia com todas as pessoas envolvidas ali e depois, né, rapidamente gerar ideias e validar elas. Então, isso já está muito alinhado. O que eu acho que é interessante que o Ivano falou é a questão também de aproximação com o cliente. A diferença do método ágil no cenário de empreendedorismo e não de desenvolvimento técnico de uma solução é você rapidamente interagir com o seu cliente. Então, ao invés de desenvolver muito tempo e depois de meses e vender o que você desenvolveu, você faz isso uma rotina. Ou seja, você mostra para o seu cliente até mesmo todo o produto inacabado que você for melhorando para ter um feedback de quem compra, de quem é seu cliente, porque isso é o mais importante quando você está criando um negócio. A gente parou, a sociedade era muito autocentrada, sabe? Os lugares onde se detém o conhecimento, o lugar onde se detém o poder, o lugar onde se detém o dinheiro, isso está ruindo. Percebam isso está ruindo. A gente está indo para uma era onde as coisas não são mais dessa maneira. Elas são mais horizontais, elas são mais transparentes, elas estão abertas, inovação aberta, tudo isso, economia colaborativa, tudo isso tem a ver com essa nova era que a gente está desenhando agora. E isso tem tudo a ver com a economia criativa também, né? E é isso, é a ideia de que você não detém o conhecimento absoluto. Você precisa e deve conversar com o outro. A empatia é a palavra de ordem da vez. Então, pensa sempre no outro. Se você estiver pensando no outro para desenvolver o seu produto, o seu serviço, ou o que seja, você vai fazer uma coisa muito melhor do que se você só pensar no que você acha que é bom para as pessoas. Entende? Eu queria só dar uma recomendação para quem quiser entender mais um pouco sobre esses métodos ágeis em negócio, tem que ler um cara chamado Steve Blank. Steve Blank é um cara professor, empreendedor, e ele fala sobre um método chamado Customer Development, que é desenvolver o seu consumidor, que é o que ele fala cara, se você não está toda semana em contato com o seu cliente, as chances de dar errado são muito grandes. Então vale a pena ler, esse cara tem muitas coisas interessantes. Tem uma frase que fala... Tem uma frase dele que fala o seguinte: nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o cliente. Tipo, lembra plano de negócio? Não sei se vocês já fizeram, eu espero que não, assim, porque é um pouco perda de tempo e tal. É legal isso, ela falou de plano de negócio, desses novos cenários. Uma vez eu estava conversando com um cara que era jurado do Prêmio Shell de empreendedorismo, né? E ele estava me contando que várias empresas chegam lá com um canvas, né? E aí ele vai avaliar o projeto, mas cadê o resto? Cadê os outros? Então, realmente, o modelo de negócio não sobrevive ao primeiro contato com o cliente, você tem que fazer várias experimentações e tudo mais. Aproveitando esse gancho, nosso tempo está um pouco curto, então vai ser a nossa última pergunta antes de abrir para vocês. A minha pergunta as empresas de design, os escritórios de design, tem vários aqui no Rio, consolidados, né? Vários escritórios fora, e um movimento que está acontecendo lá fora é de escritórios sendo adquiridos por empresas, né? Então, por exemplo, a Lunar Design foi comprada pela McKinsey, se não me engano,
e várias outras empresas estão sendo compradas, né, por grandes empresas de consultoria, ou simplesmente, por exemplo, a Procter & Gamble criou uma diretoria de design, a PepsiCo tem um CDO agora, que é o Chief Design Officer, e aí eu fico pensando, né, eu queria perguntar para vocês, né, com esse cenário de economia colaborativa, com esse cenário de necessidade de diferenciação, de mudança, né? Como é que vai ser o escritório do futuro, né? O que um empreendedor que está aqui, né, como é que ele vai se diferenciar no mercado abrindo a sua empresa de design? Né? Ela segue os mesmos moldes que já estão presentes ou isso vai ser radicalmente diferente? Essa pergunta é ótima. Eu até vou tocar nesse ponto aí. A Ivana lembrou de uma coisa. Mas eu acho que ela é importantíssima porque a gente falou sobre o uso de design para abrir um negócio e o Pupu toca também no negócio de design, né? Prestar consultoria ainda é uma opção incrível para designers e cada vez mais o mercado responde a isso. E eu acho que a questão estratégica do design torna-se muito importante. Então, a gente está migrando para uma concepção de desenhar. Eu sou um designer de produto, eu sou um designer de moda, não, eu sou um designer gráfico. Para empresas que são de design, elas resolvem problemas de design e elas utilizam diversos outcomes, né, diversos meios para colocar suas ideias em prática. Então, acho que a primeira coisa para quem está querendo abrir um escritório de design é mudar esse switch, né? Design agora se tornou muito mais importante do que era um tempo atrás e empresas estão buscando designers muito mais cedo no processo. Então, eu além de ser empreendedor, também presto consultoria e atuo junto com empresas, entendendo o consumidor delas, né? Pesquisa em design é algo que hoje está sendo implementado, então você pode ser contratado simplesmente para usar métodos de design para entender o consumidor. Então, acho que quem se posicionar de maneira mais estratégica vai ter mais chance nos próximos anos. E uma outra coisa que eu queria falar que eu achei super interessante, eu estava com o meu chapéu de empreendedor na Campus Party, que é um evento de tecnologia lá em São Paulo, e aí a gente estava expondo, tinha um stand de Designoteca, e eu pude depois ver algumas palestras. Eu vi uma palestra interessantíssima de um cara chamado Daniel Susskind. Ele escreveu um livro com o pai dele chamado O Futuro das Profissões. Interessantíssimo porque com a automatização de muitas das coisas à nossa volta, hoje discute-se a inexistência de algumas profissões no futuro. E eu fiquei muito feliz de ver ele colocar design como uma das 12 profissões no futuro. Então, é só uma dica, é um lugar também muito interessante. Não, eu juro que eu abri um sorriso assim, mas esse cara vale a pena ver também o que ele está falando, porque design é estratégico, gente. Como que a gente vai construir um negócio depende de um entendimento de pessoas, e quem melhor para entender de pessoas, de oportunidades, de tecnologias do que um designer. Isso é a nossa expertise, entender sobre pessoas. Acho que essa é uma coisa que vai ser cada vez mais uma oportunidade de negócio também. Sabe quem entende muito bem de pessoas? Big Data. Big Data entende muito bem de pessoas. Então, tipo, você entra no site, fala. Mas o que fazer com esses dados? As empresas vão contratar designers para é aquilo que a gente está falando da criatividade, né? Daquele processo criativo que a gente tem e que é muito difícil ainda para uma máquina reproduzir. Mas já existem máquinas que fazem obras de arte
completamente diferentes de tudo que já se viu. Você joga um monte de informação lá, joga lá uns Picassos, umas coisas assim e tal, e aí ele sai com uma obra de arte completamente diferente, uma coisa que não foi vista antes. Então já tem máquinas usando o processo criativo. Aonde a gente quer estar daqui a 10 anos? Se já tem máquinas que fazem obras de arte, já tem máquinas que sozinhas já criam comunidade, tem língua própria, já tem máquinas, no meu caso, por exemplo, que já escrevem reportagens, já escrevem livros, e que você, quando lê, não consegue diferenciar o que foi escrito por um ser humano e o que foi escrito por uma máquina. Então isso já existe, e a tecnologia a gente sabe muito bem, tem uma evolução exponencial. Eu não sei se vocês se lembram como era o primeiro celular. Enfim, eu tive um celular que era um tijolaço, assim, que não servia só, era só para ligar. E hoje a gente já tem telefones que tem, que é muito mais do que apenas um telefone, é um computador na nossa mão. Então, sim, tem a valorização do design, tem a valorização do processo criativo, tem uma valorização do que é inerente ao ser humano, mas que já está começando a ser usado por máquinas. Então, é muito difícil prever aonde vai estar o escritório de design do futuro. Eu não sei nem se vai ter escritório só de design. Eu acho que isso talvez caia por terra. Talvez por isso seja que os escritórios estão sendo adquiridos. E por isso seja que grandes empresas estão criando departamentos de design dentro dela. Ele não tem por que contratar. Se é tão importante, eu vou trazer para dentro da minha estrutura. Eu não vou ficar... Se é uma coisa que é crucial, estratégica para a minha empresa, eu não vou ficar terceirizando. Né, eu vou trazer para dentro. Da mesma forma que se você vai desenvolver uma empresa que é um software, você precisa ter um desenvolvedor junto com você. Você não pode fazer isso sem um desenvolvedor. E da mesma forma que se você vai fazer um produto, você precisa ter um designer com você. Você não vai ficar só com uma galera que é engenheiro e tal. Sem falar mal dos engenheiros, é claro. Importante também, engenheiro. Mas não sei se eu acredito em escritórios, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa... Eu espero que não seja do jeito que a gente está vendo hoje. Eu espero que o futuro daqui aos 10 anos seja muito diferente do que é. Sei lá, escritório é uma coisa que já acho um pouco esquisita, assim, ter chefe, ter sócio. Enfim, cara, vamos mexer isso aí, vamos fazer um negócio diferente. Sempre vai ter espaço para o novo, entende? Que a gente seja o novo. A gente está relativamente jovem ainda, assim, tipo 20, 30 e tal. Dá para... Com uns 40, 50, quando a gente for a galera conservadora, né, porque... Né? Enfim, a gente vai chegar lá também, que a gente seja uma galera conservadora, que seja muito mais aberta ao novo e aberta a interar com outras pessoas. É só isso que eu espero do futuro. Assim, né? É interessante esse futuro, né? Porque, na verdade, os problemas estão mudando, a sociedade está mudando, um escritório de design é basicamente composto por pessoas. E as pessoas têm valores e têm desejos, enfim, que não são correspondentes à estrutura de escritório de hoje, tanto da forma de trabalho quanto do posicionamento na prestação de consultorias e tudo mais. Eu sou consultor também, também estou tentando mudar a minha forma de atuar, e eu acho que isso é interessante. Teve a frase até de um designer, acho que foi o Tim Brown, até que falou que design é importante demais para estar na mão do designer. Então, e hoje, se você for conversar com um administrador ou com diretores de empresa e tudo mais, você vai ver que, de grandes empresas que usam já design, você vai ver que o design ele não está mais, não existe mais o departamento de design isolado, ele é uma célula que ele é basicamente um vírus que contaminou a empresa inteira, né? Então, essas grandes empresas, isso já está incorporado, essa metodologia já está sendo absorvida. Então, eu acho que vai ser no futuro, eu acho que o futuro do design vai ser vai ser um pouco como aquela profissão que você aplica, como tem todas as empresas têm, vai ter também, né, o designer, o inovador e tudo mais. Então, acho que teremos bastante trabalho aí pela frente. Pessoal, eu queria abrir agora para perguntas. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário. Eu seria muito grato por isso. Quem é que eu não vi? Boa noite. Nossa, está alto. Boa noite. Meu nome é Leandro, eu vim aqui para ver essa palestra, enfim, todo mundo sabe disso. Mas a minha pergunta não é nem bem uma pergunta, eu queria saber mais da plataforma que o Henrique falou,
que eu não escutei muito na palestra, mas eu achei interessante, eu queria ouvir um pouco. Oi, Leandro. Bom, vou falar rapidamente. A Designoteca, ela é uma vontade de aumentar o poder do designer, de promover suas invenções e criar um canal específico para um diálogo sobre ideias que às vezes já foram desenvolvidas pelo designer, mas não chegaram ao mercado porque o designer não teve talvez dinheiro para desenvolver e colocar no mercado, mas ele já testou em termos de protótipo, ou a Designoteca serve hoje também muito para um cenário futuro onde a digitalização da fabricação, né, a indústria digital, as impressoras 3D, as máquinas de corte laser e a fábrica digital, a Designoteca ajuda o designer a proteger seus direitos intelectuais para esse futuro que já chegou. Então, tem muitas pessoas, muitos usuários da Designoteca que publicam os seus projetos e deixam as pessoas baixar tanto livremente usando uma licença Creative Commons ou cobrando pelo download e pelo uso desses projetos. Então, é uma plataforma que é uma analogia como Spotify para música, né? Então, e ela está bem inserida nessa questão assim do empreendedorismo. Ela é voltada para o designer empreendedor e para a cultura maker. Tem muitos makers que usam a Designoteca para catalogar seus projetos e permitir e interagir. Então, a Designoteca tem hoje 4.000 membros. A gente incubou, né? A Designoteca foi incubada na incubadora de empresas da COP, da UFRJ. Graduamos no ano passado e hoje ajudamos muitos designers a transformar seus projetos em realidade, dando esse suporte de ferramentas online, tá? Designoteca.com. Na verdade, primeiro eu queria complementar um pouco do que o Henrique falou em relação a gente ter pouco investimento hoje, aporte financeiro em startups. Acredito que talvez isso seja realmente uma realidade aqui no Brasil, mas que isso não desestimule as pessoas que pensam em empreender. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns empreendedores essa semana em um evento que eu participei. E, por exemplo, o Rafael do Hareburger, não sei se vocês conhecem, ele começou com um empréstimo da avó dele de R$50 e hoje ele tem uma empresa muito bem estruturada e dando certo. Conversei também com o Hamilton do Saladorama, que eu não sei se vocês conhecem, que é super interessante. Ele também começou com R$120 e um vale transporte. Então, é mais no sentido de vocês não se desestimularem. E aí a minha pergunta, como uma pessoa formada em administração e não na área de design, mas que quer empreender, é no sentido de o que fazer nesse primeiro momento em relação ao design, porque eu não tenho esse conhecimento e, num primeiro momento, realmente o capital ele é bem escasso. Então, a gente tem que fazer o mínimo, tem que fazer rodar, mas muitas vezes não dá para fazer o melhor que a gente gostaria. Então, o que vocês sugerem nessa parte de imagem, de criação, de arte? Se seria o empreendedor ir atrás de se especializar, ou seria de contar com a agência, com agência, ou seja lá o que for, para dar um apoio nessa parte. Sendo que, assim, eu conheço agências, já trabalhei em empresas, e agências realmente que são referência no mercado, como a Ana Couto Brand, a Crama Design, são agências excelentes, mas são muito caras.
E a gente tem, do outro lado, o Origem, por exemplo, que é a empresa formada por alunos, mas que não tem tanto conhecimento e uma expertise tão grande para oferecer, mas aí seria gratuito. Então, seria ouvir um pouco de vocês, o que vocês sugerem nessa área. Bom, primeiro em relação ao preço dessas empresas, eu acho que elas valem o que elas cobram, tá? Então, acho que tem uma questão de valor aí. A sugestão que eu te dou é arrumar um sócio designer. Eu acho que seria o melhor caminho para você. Vai ser uma pessoa que vai trabalhar na parte criativa, né? Você já tem toda a pegada de administração, de negócios, né? Então, talvez seja interessante ter alguém nesse, como a Ivana falou, dos 3 perfis, talvez seja interessante você ter um perfil criativo. Você começar a ser inserida nesse meio, né? Começar, claro, buscar formação é sempre importante, eu acho que é necessário, até porque a formação ela vai te dar networking também. Você vai conhecer pessoas, vai conhecer, sei lá, possíveis compradores do seu produto, possíveis sócios. Então, acho que são pessoas que acabam contribuindo para isso. E aí começar a desenvolver essa rede de network, né, de conexões. Eu acho que o mais rico é isso nesse processo. Porque se você não tiver um sócio, talvez você possa ter uma empresa que comece a desenvolver alguma coisa em parceria com você e tudo mais. Então, acho que a ideia é tentar abrir um pouco o conceito de contratar alguém, mas talvez para trabalhar de modo colaborativo, trabalhar em colaboração com alguém. O que você pode oferecer, que essa pessoa pode te oferecer em troca, né, e tentar construir em conjunto, né, ao invés de simplesmente chegar e falar, não, te pago tanto para fazer isso. Né? Então, acho que talvez esse seja um caminho, trabalhar numa economia 2.0, né, nesses novos meios. Achei muito lindo você falar para as pessoas não desanimarem, se elas não têm dinheiro. É verdade, é verdade. Tem um conceito que se chama bootstrapping, que é se erguer pelas próprias botas, que muitas empresas, inclusive nos Estados Unidos, usam, que é o que eu posso fazer agora para ganhar dinheiro agora, para conseguir prototipar e desenvolver um produto mínimo viável. É bootstrapping. O Catarse nunca recebeu investimento e hoje é a maior plataforma de crowdfunding no Brasil. E eles nunca receberam nenhum investimento. Eles pegaram um dinheirinho que cada um tinha ali, foram desenvolvendo, à medida que eles foram ganhando, eles foram aprimorando o negócio, e assim sucessivamente, e quando você vê, o negócio tende a dar certo. Exatamente porque você não teve aquele investimento grandão de cara. Deixa eu falar uma coisa para vocês, acontece muito da pessoa receber o investimento e ela gastar tudo para desenvolver o produto e depois ir para o mercado e descobrir que não era nada daquilo, porque ela tem dinheiro. Acontece muito também de você ter um monte de dinheiro, aí você contrata um monte de gente para desenvolver uma coisa que você nem sabe o que é exatamente, aí você fica naquela roda de vou testar, aí testa e não sabe, aí testa de novo e não consegue nenhum resultado, e aí torra o dinheiro inteiro em 6 meses. Então, de novo, assim, o que você falou é muito importante. Se é uma área vital para o desenvolvimento do seu negócio, tenha um sócio que tenha conhecimento naquilo. Isso vale para design, isso vale para administração, isso vale para alguém de vendas, que muita gente tem dificuldade em vender o seu produto. Tenta trazer alguém para o time fundador que tenha conhecimento naquela área, conhecimento mínimo que seja, mas que tenha vontade de embarcar junto contigo no seu negócio. Então, você está num lugar, tipo, o que eu posso te recomendar? Vai para eventos como esse. Porque aqui tem um monte de designer, e aí você pode bater um papo, e aí descobrir, quem sabe, um sócio. Entendeu? É bom que não vai ser seu amigo também. Legal, mas... Boa noite. Minha pergunta é para a Ivana. Ivana, quais os principais requisitos ou critérios para ser habilitado no Rio Criativo e como funciona a seleção? Então, a gente tem alguns critérios que são básicos, tá? Que é time, ter um time completo. Então, se você quer desenvolver uma marca de roupa, tem que ter alguém que saiba fazer roupa. Pelo menos, né, estampa e tal. É o mínimo. Se você quer desenvolver um software, tem que ter uma pessoa que saque de TI. Tá? Então, o time é o pré-requisito mais importante.
o perfil dessas pessoas, delas serem pessoas empreendedoras, delas terem vontade de se arriscar, porque empreender é risco, em primeiro lugar. É você botar toda a sua energia para uma coisa que pode não dar certo, né? Entendendo que certo seja aquilo ir para frente de alguma maneira. Então, a primeira coisa, time. Segunda coisa, você ter um negócio que de alguma maneira você consiga comprovar que ele é viável, que ele tem um mercado, que foi bastante o que o Henrique falou, né? Quem é o mercado? Quem são essas pessoas? Qual o tamanho dele em números? Quanto você acha que você consegue desse mercado com o seu produto? Qual o interesse das pessoas nisso? Por que isso vai ser importante para aquele mercado? O que você vai mudar, né? Isso é o segundo ponto. O terceiro ponto é, será que eu consigo, com esse time, com esse mercado, com o meu produto ou serviço, tem que ser um produto interessante, isso significa que tem que trazer algum benefício para a sociedade, não pode ser só uma coisa para você. Então, dentro do Rio Criativo é importante que tenha impacto social de alguma maneira, tá? Então, como é que eu posso, com esse time, com esse produto, com esse mercado, mudar o setor onde eu atuo? A ideia é que você consiga transformar aquele setor. Uma das empresas que a gente incubou no Rio Criativo é a Benfeitoria. Benfeitoria é essa plataforma de crowdfunding que trabalha com projetos criativos e que eles não cobram taxa. Eles não cobram taxa para o produtor, nem para a pessoa que está doando, apoiando o projeto. Isso por si só é uma inovação que meio que sacudiu um pouco esse mercado. Uma empresa que a gente está incubando agora, nesse segundo ciclo de incubação, Junta Local. A Junta Local, sozinha, transformou pessoas que tinham uma produção bastante caseira e pequena para amigos, família, em verdadeiras empreendedoras. Ele conseguiu criar um ponto de venda, um ponto de encontro para que eles pudessem melhorar o seu produto, seja comida, ou seja, tem uma menina que faz chá, que tem um projeto super bacana, que é o Chadal. Ela fez uma viagem para a China, voltou com a mala cheia de chá, não sabia o que fazer, começou a vender para as amigas, aí falou, talvez eu consiga ganhar dinheiro vendendo chá, e eu gosto de chá e tal. E ela, por acaso ou não, tem um pai que é paisagista, que tinha um terreno lá mais para dentro assim do Rio, para o interior e tal. Então ele começou junto com ela a plantar as coisas que ela precisava para fazer o chá, e hoje ela virou uma empreendedora. Era uma menina que tinha ido para a China por um golpe de sorte, voltou e montou um negócio graças à Junta Local. Então, a Junta Local, só para você ter uma referência, é uma empresa que sozinha consegue impactar uma série de pessoas que viraram empreendedoras, que se formalizaram por causa disso também, e impactar todo um mercado de consumidores de alimento, na maneira em que você aproxima o consumidor do produtor. Quando você vai no supermercado, você não faz ideia de onde veio aquele produto. Você não sabe onde fica a fábrica, você não sabe quem é o dono daquele negócio. Então, eles estão mexendo muito nesse mercado, né? Então, é esse tipo de empresa que a gente procura, empresas que vão trazer alguma mudança, claro, com time, né, com todos aqueles outros critérios que eu falei, produto bacana, serviço bacana, mas que realmente tragam algum impacto que cause uma mudança na estrutura daquele setor. Tá? Mas assim, se estiver só com a ideia, não tem problema também, pode vir. Tá? Tem o coworking, isso é importante. Na incubação, as pessoas ficam 1 ano e meio com a gente, podendo ficar mais 6 meses até 2 anos no máximo. A gente não incuba por mais do que isso. Mas você recebe um aporte de R$60 mil, onde você pode investir em consultorias, assessorias, participação em eventos, participar de congressos ou, enfim, coisas fora do Brasil. A gente estimula muito isso a acontecer também. E tudo mais que você precisar. No coworking, você fica 6 meses com a gente, e a grande vantagem de você estar num espaço de trabalho compartilhado é que você tem acesso a outras empresas que vão poder fazer troca contigo de serviço. Então você oferece uma coisa para ela oferece uma coisa para você, e aí você tem esse ambiente que é um ambiente onde você vê as outras pessoas trabalhando, você se estimula a trabalhar, e você tem essa troca super rica que é importante, né, num ambiente de incubação, num ambiente como um espaço de coworking, tem vários aqui no Rio. Então, eu sugeriria que, se você não conseguir entrar, porque a gente vai abrir o edital só no final do ano, talvez no início do ano que vem, tanto para o coworking quanto para a incubação. Enquanto isso não acontece, eu sugiro que você visite espaços de coworking
para começar a circular nesse ambiente, porque é muito rico, é muito bacana poder estar perto de outras pessoas que têm sonhos parecidos com o seu. Estimula e te ajuda, traz aprendizado, você provavelmente não vai cometer o mesmo erro que eles. Então, a galera vai errando, você vai errando, ajuda o outro com o seu erro e assim todo mundo cresce junto, entende? Esses espaços de coworking são super bacanas, eu recomendo fortemente que você procure algum, por enquanto. Depois você vai para o Rio Criativo. Legal, gente. A última pergunta agora, tá? Para a gente finalizar. Oi, tudo bom? Eu e a minha amiga sócia, mas a gente não é amiga de infância, tudo bem. A gente está com uma empresa, marca de encadernação artesanal, e ela entrou agora e tive uma ideia, assim, há muito tempo de desenvolver um produto, e esse ano eu falei, eu vou desenvolver. E eu sou apaixonada por essa ideia, mas óbvio que eu não posso estar só nesse perfil que, como é que é, sonhador. E aí eu comecei a pensar em formas de validar a ideia e ver se o produto realmente vai ser rentável, vai ter mercado, porque vai ser um certo investimento não só de tempo, mas de dinheiro. E eu fiz uma pesquisa assim, informal, com pessoas, amigos, que eu acredito que sejam clientes para esse produto. Mas ainda não me sinto segura e queria saber, assim, outras formas que eu possa... É um risco, mas, assim, até perguntando para as outras pessoas, você não pode perguntar só para os seus amigos e tal. Então, eu queria diminuir um pouquinho esse risco. Inclusive, no final, vou dar meu cartãozinho, porque tá cheio de caderninho feio por aí, hein? Tá. O melhor de tudo que você já começou, de alguma maneira. O ruim é quando fica só a ideia na nossa cabeça e a gente não faz absolutamente nada. A gente fica cheio de bloqueio, cheio de receio, com medo, e aí não põe a coisa para frente. Vocês duas, conversem muito, muito mesmo. Não guarda nada. Tipo namorado, assim, se você começa a guardar, sabe, aquelas coisas que a gente não fala e tal, e depois explode, evita isso ao máximo. Fala tudo, sabe, tem algum problema? Fala logo. Não deixa acumular. Porque aí depois aquelas conversas ficam, né, não vai para lugar nenhum. Segunda coisa, se você já está perguntando para os seus amigos, pede para os seus amigos te indicarem uma pessoa que você não conhece. Pede para eles te indicarem uma pessoa que você não conhece. É importante que você saia do círculo onde você está. O ideal é que você ultrapasse esse círculo. A gente tem 3 círculos: familiares e amigos, conhecidos dos seus amigos e os desconhecidos. Você só vai saber se aquilo realmente tem, se está com um preço bacana, se tem uma coisa que as pessoas têm interesse, quando você chega no círculo dos desconhecidos. Então tenta chegar naquele outro círculo dos desconhecidos. E vai ser bom para você, porque além de você ter um feedback do seu produto, você já está divulgando. Isso. Quer falar? Peraí. Não, peraí. Tá. Só um segundo. É só uma dica. Eu trabalho com pesquisa. Tá? Eu tenho uma parceria com o Instituto de Pesquisa e o meu foco é muito em pesquisa em design. E realmente seus amigos, eles vão querer te agradar. Essa que é a verdade. Né? Então vão querer acertar respostas e tudo mais. Existe uma série de técnicas para você extrair informação e depende muito do tipo de resultado, de resposta que você quer. Né? Então, por exemplo, se você quiser respostas para inspirar e transformar o seu produto, você vai ter que fazer perguntas mais abertas, você vai ter que tentar trabalhar na interpretação dessas respostas. Agora, se você quiser respostas muito pragmáticas, né? Eu quero saber quantas pessoas comprariam o meu produto. Ou então, se o meu produto é melhor vermelho ou azul. Aí você vai precisar de uma pesquisa quantitativa e vai te custar muito dinheiro.
Na verdade é essa. Então, a minha dica que eu dou para quem está começando é usar a pesquisa de uma forma exploratória, usar a pesquisa para inspirar soluções, como uma ferramenta de inspiração. Então, análise, pesquisa qualitativa, entrevista em profundidade, observação, olhar as pessoas usando o seu produto, né? Coloque o seu produto em algum lugar para ser vendido, ou então para ser usado, e observa, vê como é que elas usam, observa como as pessoas tocam o produto, observa como elas usam, observa o que elas falam sobre esse produto, né? Então, tenta trabalhar um pouco assim, nessa direção, que eu acho que vai ser mais rico, tá? Acho que talvez seja o caminho que eu seguiria, pelo menos. Tá? Tem um livro que eu acho ótimo, que não é muito popular entre a galera do empreendedorismo, que é A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. É muito bom, esse livro é muito didático, tipo, passo a passo para você botar sua ideia em prática. E ele é bom, ele inclusive fala um pouco de pesquisa, assim, de maneira superficial e tal, mas é o suficiente para você começar, tá? E tem um outro livro também que é muito bom, que é o do Steve Blank, que é o Customer Development, que, cara, esse livro muda, assim, a sua relação com o seu negócio. Agora, tem um outro também que, se vocês quiserem anotar, o Running Lean, do Ash Maurya. É muito bom também. Ele também tem ele te ajuda com um modelinho básico de questionário. Acho que é Running Lean. Running Lean. O Steve Blank, Customer Development. E o Ash Maurya com Running Lean. E o primeiro livro que eu falei foi A Arte do Começo, do Guy Kawasaki. Esses 3 livros, assim, se você ler e botar em prática, velho, muda a vida, assim, muda a vida da pessoa. Mas, cara, começa a vender. Não perde tempo, não. Você vai ver tentando vender também. Faz a pesquisa, mas não espera muito para começar a vender. Porque a gente só vai saber se aquilo é bom mesmo quando as pessoas dão dinheiro. Se a pessoa vai falar que lindo, tá maravilhoso, você compraria por R$50, compraria. Aí você tenta vender, a pessoa fala, ai, tá caro. Entendeu? Começa a vender. Era isso que eu ia falar. Porque, principalmente, esse foi um problema que a gente teve na Designoteca, por ser um produto digital que funciona muito quando os outros estão usando, as pessoas passam a usar, então quem vem primeiro. É muito comum nesse tipo de produto você adiar a cobrança. Você deixa as pessoas usarem de graça. E a melhor validação é quando você cobra por alguma coisa. Então, se passar 3 meses você está desenvolvendo uma coisa e você está tendo contato com clientes e você não deu esse passo de falar, agora eu estou vendendo... Então, alguma coisa está errada. Você não está lendo, você não está praticando o que está sendo falado por todos esses livros que a Ivana falou. Tenta vender, é a melhor forma. Assim. E às vezes vender, uma maneira também é vender antes de você desenvolver, sabe? Isso vale para questões de consultoria também. Vou abrir uma consultoria. Cara, mete seu portfólio debaixo do braço e vai vender, sabe? E aí você vai aprender pra caramba as exigências que um cliente ou um possível cliente faz, ou que ele fala, ele não vai comprar e você tenta entender por quê, você vai aprender pra caramba com isso. Então, não espere muito para tentar vender. Deixa eu só dar mais uma dica de livro também. É o meu livro, chama Pesquisa Criativa, tem tudo a ver com o que você está querendo, meu jabá. Pessoal, a gente vai... Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Eu acho que foi muito rico, as perguntas foram ótimas. Eu queria agradecer também ao Henrique e a Ivana aqui pela presença e pela disposição de vocês estarem aqui. A gente vai... eu queria falar, só para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre o curso de Design Total. É um curso voltado para empreendedores, para designers e de outras áreas. É um curso que aborda 4 aspectos principais. Um é
a forma como o designer pensa, as visões de mundo, a forma como você enxerga o mundo, as áreas de pesquisa. Para isso, temos professores relacionados à antropologia, a design, diversas outras áreas. A segunda parte do curso é ligada à ferramental, a todas essas ferramentas que designers utilizam. Mapa de empatia, ferramentas de criação, ferramentas de pesquisa, ferramentas de negócio, business model canvas, etc, etc, etc. E metodologias. A terceira parte do curso é ligada a negócios, né? Como que design está inserido no meio de negócio. E aí falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre a relação de design e negócio e tudo. E a quarta parte do curso é quando você coloca tudo isso em prática, é quando nós convidamos os alunos a efetivamente criar um projeto de uma empresa, né? E a gente costuma brincar que esse curso, na verdade, ele é uma pré-empresa, né? O curso que você utiliza, né, depois que você se forma, não é o final do curso, mas sim o início de um empreendimento, né? Então, quem quiser saber mais sobre esse curso, é só entrar em contato com o IED. Quanto tempo dura? São 400 horas, 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Então, a gente vai sortear uma bolsa hoje do curso. Oi? Ah, sim. E tem todo mundo aqui do IED para dar informação, só vocês irem correndo fazer matrícula, as vagas estão acabando. Mas assim, quem tiver mais interesse em saber, só perguntar aqui para o pessoal do IED, que tem todo mundo aqui mais do que qualificado para explicar. E inclusive, se quiser perguntar comigo e tudo, estamos aí. Ok? Então, ela vai fazer o sorteio aqui, é isso mesmo? Então, a gente vai fazer o sorteio online, só confirmando, os números começam em 167 e vão até 336. Tem alguém depois de 336? Não, tudo bem. Sorteio registrado pela Caixa Econômica. O número sorteado foi 228. Aê! Aí você procura a gente aqui da admissão quando acabar. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. Gente, o meu e-mail, se vocês tiverem dúvidas, quiserem me escrever, é ivana.beltrão@riocriativo.com. E podem entrar também no Facebook do Rio Criativo, que o nosso site está em desenvolvimento, é riocriativo.com. Obrigada. Quem tiver pergunta também sobre a Designoteca, sobre outras coisas, meu e-mail é henrique@designoteca.com. Obrigado. Valeu.